Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos retornando para o nosso estudo no programa Luz na Penumbra, estudando o que é o Espiritismo, junto com duas figuras ímpares. Vamos lá, Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. E ele, o agênere mor, que precisou, que foi desmaterializado, Aloísio Guigino. Daqui a pouco está de volta. Temporariamente desmaterializado, daqui a pouco ele surge com a sua voz firme e marcante na Rádio Rio de Janeiro. Isso. Então aguardem que ele chegará. Nós estamos estudando o capítulo 2 do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, que trata das noções elementares do Espiritismo, e no tópico que ele faz abordagem sobre comunicação com o mundo invisível. Hoje nós vamos estudar a partir da pergunta 27. Do item 27. Foi quase perfeita aí, ó. Maria de Fátima Miranda mandou bem. É importante então, o quase, para não ter a pretensão de ser. Vamos nós aqui. Então, Allan Kardec diz aí no item 27. Às vezes, os espíritos se manifestam espontaneamente, por pancadas e ruídos. E muitas vezes, um meio que empregam para testar a sua presença e chamar sobre si a atenção, tal como nós, quando batemos para avisar que está alguém à porta. Alguns não se limitam a ruídos moderados, mas produzem bulhas imitando louças que se quebram, caindo. Isso é um fenômeno impressionante, né? Porque eles conseguem imitar o som de louças caindo e quebrando. É uma coisa impressionante. A pessoa chega na cozinha, tá tudo em ordem. Falei no programa anterior das garrafas, né? Das garrafas. E chegou lá, as garrafas estavam perfeitas. É incrível. Portas que se abrem e fecham com estrondo. Aí acho que é até mais fácil, né? Porque é um fenômeno puramente físico que eles conseguem produzir. Móveis lançados ao chão. E alguns chegam mesmo a causar uma perturbação real e verdadeiros estragos. Aí a gente lembra aí dos fenômenos chamados de poltergeist, né? São situações realmente bem complicadas que alguns companheiros nossos já passaram, né? Alguns ouvintes já relataram isso. E passar por isso não é uma coisa simples, né? Você está dentro da sua casa e começar a cair tudo, né? Fenômenos de poltergeist são realmente perturbadores para a maioria das pessoas. Mesmo para nós que temos conhecimento doutrinário do espiritismo, passar por uma situação como essa não é simples. E o nosso Aloísio foi rematerializado e ele está de volta aqui, sentando. Opa, sentou. Seja bem-vindo. O senhor já viu algum fenômeno de poltergeist, Aloísio Guigino? Ajeita esse microfone aí, ó. Eu corri antes. Ó, bota aqui, ó. Eu corri antes. Isso, agora sim, ó. Agora tá bom, agora tá bonito. Estamos lendo aqui, Aloísio, o item 27, quando você foi desmaterializado. E Kardec falando sobre essas manifestações, dizendo que às vezes chegam mesmo a causar uma perturbação real e verdadeiros estragos, né? A gente estava lembrando aqui dos fenômenos de poltergeist, as histórias, porque tem os dois lados, né? Porque citamos fenômenos, como a Miranda falou semana passada, das garrafas que faziam barulho, mas chegava lá, estava tudo arrumadinho, ou espíritos que fazem o som de louças quebrando, você chega na cozinha, tá lá, tá tudo em ordem. Mas o barulho é do prato caindo e quebrando, mas não tem nada quebrado. Por vezes, eles efetivamente pegam prato, jogam no chão, cadeira, faz uma confusão. Eu lembro de uma paciente minha, que ela uma vez me ligou desesperada, falando que trancou as roupas dela no armário, foi à cozinha, quando ela voltou, as roupas estavam espalhadas
pela casa, tudo rasgada, uma coisa assim impressionante. Ela falou, não estou louca, não fui eu, guardei. Espíritos bastante agressivos, mas é o que nós falamos no programa passado, né? Se foi permitido, era para que ela refletisse e mudasse alguns comportamentos que ela precisava. Eu me recordo quando eu era garoto, morava na rua em que nós morávamos, em frente, uma senhora que tinha um filho, certo? Mas na casa dela aconteciam fenômenos desse teor, né? Então, por exemplo, naquela época usava-se muito disco de vinil, né? Então, o disco de vinil era dobrado, certo? Como se fosse um rolo, e não quebrava. Não quebrava, certo? Copos, pratos, etc., eram arremessados do nada, eram arremessados no chão, certo? Então era uma coisa muito... É um transtorno. É um transtorno, tá? Agora, é aquilo que nós falamos, certo, anteriormente. Tudo tem uma razão de ser. Nós lembramos, certo, que a revelação dos espíritos começou com fenômenos físicos, das batidas, certo, desses fenômenos dos ruídos, depois das mesas girantes, certo? Todos os fenômenos físicos, né, que chamaram a atenção de que havia uma inteligência por trás daquilo tudo. E eram os espíritos. Certo? Então, como os espíritos se utilizam desses meios para que chamem a atenção com algum objetivo para que nós despertemos para buscarmos e aprendermos e termos alguma utilidade em tudo aquilo que ocorre. Tudo tem uma razão de ser e tudo tem uma utilidade. Agora, tem a pergunta aí que o ouvinte deve estar pensando, tá bom, e se começar a acontecer isso na minha casa, o que eu faço? Chama a Miranda? Chame Jesus. Chama... Olha, existem fenômenos que só com jejum e prece. Não é assim? Só com jejum e prece. E podemos acrescentar jejum, prece e Miranda. E Miranda, né? Eu acho que é útil. Porque nós temos o conhecimento, mas assim, não é uma coisa simples de se lidar, né? Há fenômenos, como o Kardec coloca aqui, que realmente causam verdadeiros estragos na casa da pessoa, tudo jogado, tudo revirado. São raros, mas existem. Nós temos um conhecimento e uma racionalidade ligada à vida material, tá? Mas nós estamos lidando com a vida espiritual, com o espírito, que não é o trato e a interação não se processa do mesmo modo que se processa conosco quando aqui estamos encarnados. Então nós temos que ter essa percepção, certo? E a partir daí, vamos sabendo que eles os espíritos desencarnados se manifestam, cada um a seu modo. Quando nós pegamos a escala dos espíritos no Livro dos Espíritos, 100 a 113 do Livro dos Espíritos, nós vemos que nós temos espíritos brincalhões, nós temos espíritos pseudo-sábios, certo? Nós temos uma variedade enorme de espíritos imperfeitos, certo? Que estão ao nosso lado, melhor dizendo, e que brincam conosco muitas vezes através desses fenômenos. Kardec cita aqui, né, recomendando a leitura da Revista Espírita de maio de 1858, O Espírito Batedor de... O que esse nome aí, hein, Luiz Guizino? Bergamber, sei lá como é que lê o nome desse aí. Bergzaber, chique aí, ó. E também a Revista Espírita de agosto de 1858, O Espírito Batedor de Dibelsdorf. E você está muito bom nesse negócio. o Serginho Lopes Altran, às vezes ele me manda mensagem de noite: Eduardo, tu tá lendo tudo errado, tem que aprender o francês. Falei, não, o francês é com a Luiz Guigino, não é comigo. Le Boulanger de Dieppe. Isso aí. Tem que também tem que falar com
E também recomendo aqui a Revista Espírita de março de 1860, O Padeiro de Dipe. E também abril de 1860, O Fabricante de São Petersburgo. E também agosto de 1860, O Trapeiro da Rua de Noyers. Olha, muita leitura aí de espíritos batedores aí, citação aqui para nos auxiliar aí no nosso estudo. Isso aí é retirado, na realidade, da Revista Espírita, né? Sim. E a Revista Espírita era um laboratório que Kardec se utilizava justamente para dar conhecimento, para tratar, para discutir determinados assuntos que eram importantes, esse conhecimento, essa discussão, para o entendimento de todos. Então, ele recebia correspondências de vários lugares em que eram narrados fatos que ocorriam, no caso aqui, certo, desses fenômenos de efeitos físicos, né, de batidas, pancadas, ruídos, etc., e que ele, então, reproduzia na Revista Espírita e colocava para a discussão ou para dúvidas que viessem a surgir a respeito. Era o grande laboratório que Kardec se utilizou no desenvolvimento da doutrina dos espíritos. E agora vamos aí ao item 28, na voz de Maria de Fátima Miranda. Vamos lá. Ainda que invisível para nós, no estado normal, o perispírito é matéria etérea. Em certos casos, o espírito pode fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular, que o torna visível e mesmo tangível. É como se produzem as aparições, fenômeno que não é mais extraordinário do que do vapor que, invisível, quando muito rarefeito, se torna visível por condensação. Os espíritos que se tornam visíveis apresentam-se quase sempre com as aparências que tinham em vida e que os podem tornar conhecidos. Que é o que falamos aí em programas anteriores. Sim. Então essa aparição, ela é vista por todos, né? E a aparência que o espírito toma, quase sempre é a aparência que tinham quando estavam na vida física. Sim. E que, através disso, podem se tornar conhecidos. Não é? É uma maneira deles darem credibilidade àquela aparição, eles serem reconhecidos como eram conhecidos quando aqui estavam. Que é um questionamento, né? Às vezes as pessoas falam assim, se eu ver um espírito que ele já está reencarnado, eu vou vê-lo com a aparência que ele tem atualmente ou vou ver como eu o conheci? E aí é que é a questão dos... Um espírito já está desencarnado. Já está reencarnado. Reencarnado. Então Maria de Fátima Miranda desencarna e pouco tempo depois ela reencarna. Então ela vai estar num novo corpo, diferente. É ela que está aqui. Isso. Aí ela vai aparecer para nós. Ela vai aparecer, a pergunta é, com o corpo que ela tem atualmente na nova vida, ou vai aparecer para nós como Maria de Fátima Miranda? Ela vai aparecer de modo a ser reconhecido por aqueles para os quais ela está se apresentando. Até porque se ela aparecesse com o novo corpo que ela está habitando, nós não iríamos a reconhecer. Então o perispírito ele é plástico, ele obedece à forma que o pensamento lhe dá. Então se ela aparecesse para nós, automaticamente, lembrando de nós e da existência que compartilhou conosco, ela iria se apresentar como Maria de Fátima Miranda. É só quem tiver interesse ler o livro Entre a Terra e o Céu, que vai falar do avô da Antonina, né? Não, o avô da Antonina. Da Evelina. Não é da Evelina? Não, a Antonina não, que foi a Lola e Barruri. Evelina E a Vida Continua. Não, mas tem a Evelina também. A Evelina também, Mas tem a Antonina foi que ela... que deu origem a todo o processo. É verdade. Também é a Evelina, isso. Né? Mesmo nome da... E tem a Antonina que ela desdobra no sono
não é? E o avô dela está sentado na sala, só que ele é o ex-companheiro da Guerra do Paraguai. Ela percebe o avô, mas ali os espíritos trabalham uma regressão de memória, onde eles se veem na Guerra do Paraguai e ela vê as atitudes dela, não é? Interessante. E ela aparece para elas. Ele está ali porque ela era a única que orava por ele. Isto. Não é? É interessante. Essa relação entre o mundo físico e o mundo invisível, ela é presente em tudo aquilo que nos cerca. Nós, às vezes, temos a percepção, na maioria das vezes não temos a percepção, mas está sempre presente em todas as ocasiões. Temos que ter a consciência disso. Vamos lá? Vamos nós. O item 29. A vidência permanente e geral de espíritos é muito rara, porém as aparições isoladas são assaz frequentes, sobretudo em ocasiões de morte. O espírito, quando deixa o corpo, parece ter pressa de vir ver seus parentes e amigos, como para adverti-los de já não estar na terra e dizer-lhes que ainda vive. Se passarmos em revista as nossas reminiscências, veremos quantos fatos autênticos dessa ordem, sem que os percebêssemos convenientemente, se deram conosco não só de noite durante o sono, senão também de dia e em completo estado de vigília. Outrora consideravam tais fatos como sobrenaturais e maravilhosos, e os atribuíam à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos, os quais classificam como um produto da imaginação. Desde que, porém, a ciência espírita nos forneceu meios de explicá-los, ficou-se sabendo como eles se produzem e que pertencem à classe dos fenômenos naturais. A doutrina, né? Tirou o véu da incompreensão. E nos mostra que, na realidade, a vida é uma coisa só, para cada espírito. Uma fase encarnada, uma fase na erraticidade, tá? Na vida espiritual. Mas sempre a vida daquele espírito é o que deve ser considerado. E como ele está vivo, encarnado ou desencarnado, essa interação com outros espíritos, outros semelhantes a ele, ocorrerá sempre. O sono é um momento em que de uma ocorrência mais constante, certo? Nós nos encontramos no plano espiritual com espíritos encarnados e com espíritos desencarnados. Nós vemos dentro da literatura disponível para nós, André Luiz é riquíssimo nesse ponto, o trabalho da espiritualidade que normalmente realiza as suas atividades durante o sono físico, porque para não atrapalhar, certo, as atividades da vida normal de cada um. Sim. Então, durante o sono físico, é quando há a emancipação da alma, e a alma tem uma liberdade maior, porque o corpo está em repouso, a espiritualidade se aproveita desta situação para trabalhar sobre aquele espírito encarnado, muitas vezes promovendo encontros com outros espíritos encarnados, muitas vezes promovendo encontros com outros espíritos desencarnados, muitas vezes levando a locais onde ele irá perceber, aprender alguma coisa de útil. Então é uma variedade enorme de atividades que a espiritualidade se utiliza e que muitas vezes até em vigília também, porque nós vemos muitos companheiros, até em reuniões, certo? Quando nós olhamos para o companheiro, ele está como que aéreo, certo? Aí você, fulano, o que houve? Estava viajando. Isso é muito comum, longe, né? Estava longe. Estava viajando. Esse estava viajando é o que nós chamamos de desdobramento, né? Ele estava, como estava parado ali, deu mais condições a
afastamento, essa emancipação, pelo menos não total, né, mas do espírito, e ele vai exercer ou ter algumas sensações, alguns encontros, alguma atividade voltada para a vida no mundo dos espíritos. E às vezes nós sonhamos, né? E recordamos que estivemos em lugares e víamos pessoas que nós não conhecíamos, mas que tínhamos uma afinidade. De repente está no perispírito de uma outra existência lá para trás. Com essa condição atual não identificamos, mas não são estranhas a nós. E esse detalhe aqui, Kardec já inicia dizendo que a evidência permanente e geral de espíritos é muito rara. E que bom que assim seja, né? Porque seria um verdadeiro caos. Imagina a pessoa com a vidência, ou como Kardec chamava de dupla vista, isto é, tendo a oportunidade de ver o mundo material e também o mundo espiritual. Seria uma loucura, seria inviável. Alguns médiuns, raros médiuns, têm uma visão não permanente, né? Mas muito comum, como o Chico Xavier relatava, né? Chico conseguia observar os dois planos simultaneamente sem se perturbar, mas isso não é para qualquer médium, Luiz Guigino. Não é. Porque isso exige, inclusive, um treinamento muito grande por parte do médium, né? Não consigo nem imaginar. Pois é. Então ele está... Isso aconteceu, você citou o nosso querido e saudoso Chico, né? O Chico estava conversando com você, respondendo a alguma questão que era levantada, e ele se referia a essa percepção espiritual dele com relação àquele tema que estava sendo tratado. Então é essa capacidade de perceber simultaneamente os dois planos da vida. Certa vez ele estava atendendo uma senhora junto com Divaldo Pereira Franco. E essa senhora dizia de dores que ela estava sentindo nas costas muito violentas. E o Divaldo, com o olho arregalado, via sobre aquela mulher um espírito que ficava golpeando as costas dela. E o Chico conversando com ela tranquilamente, o Divaldo apavorado olhando a cena, né? E o Chico falando, não, minha irmã, vai dar tudo certo, confia em Jesus. Recomendou lá que ela fizesse as orações, buscasse ajuda e tratamento espiritual, enfim. Falou calmamente com a senhora. E o Divaldo calado, os olhos arregalados, olhando a situação. E aí quando a senhora foi embora, satisfeita, né, pelas orientações dadas pelo Chico, o Divaldo falou, Chico, você viu aquele espírito? Aí o Chico falou, eu vi, meu filho. Aquela voz calma, eu vi, meu filho. Mas a gente não pode falar, né, meu filho? Como é que vai falar um negócio dele? Aí você vê o quanto que o médium, você que é médium, que está aí nos ouvindo, não pode falar tudo que você vê. Que você vai assustar a pessoa. O Chico deu todas as orientações que aquela mulher precisava. Imagina o Chico dizer para ela assim, minha senhora, essas dores aí que a senhora está sentindo nas costas, é que tem um espírito grudado aí na senhora, lhe golpeando nas costas. A mulher sair desesperada dali. Como é que ela ia sair com aquele espírito agarrado nela ali? O Chico deu a orientação que se ela seguisse, automaticamente o espírito seria desligado. Os benfeitores iriam atuar e agora quebrava a sintonia. Quebrava a sintonia. Mas assim, o Divaldo apavorado olhando e depois questionando o Chico, né? Como que ele diz, você não falou nada para ela? Não, porque isso não se fala. Então o médium que tem evidência tem que ter responsabilidade, Luiz Guigino. Todo médium tem que ter responsabilidade, né? E quem tem a evidência tem o acesso a determinadas informações que ele tem que saber lidar com isso. Tá? Pode ter uma informação, olha, eu estou vendo aqui que você vai desencarnar amanhã. Eu já morro hoje. Vai errar porque vai desencarnar vou morrer hoje de medo. Vai desencarnar hoje. Tá? Então tem uma... Isso aí faz parte daquele processo que nós chamamos de educação mediúnica. Né? Exatamente. E com isso... Encerramos o programa. Encerramos. O que houve com Maria de Fátima Miranda? Só vejo a cadeira e a mochila. Nós estamos falando em desdobramento, acho que ela desdobrou. Desdobrou, ficou só a mochila na mesa só aqui. Mochila. Estranhamente.
Mas vamos lá, que vamos Jesus nos conduza. Jesus nos conduza. Muita Até paz. a próxima, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos de volta com mais um programa Luz na Penumbra. Eu, Renato Souza, e ele, Bill Fabiano Cordeiro. Estamos juntos, boa noite a todos. Exatamente, toda sexta-feira, 21h30, você tem um encontro com a Revista Espírita Ano Ímpar. Nós estamos aqui no mês de outubro de 1859. Iniciamos um novo capítulo, Os Médiuns Inertes, não é? Na semana passada, não foi, Bill? Exatamente. Falamos sobre magnetismo, nossa, foi muito bom, né? Muita coisa foi dita aqui, foi explicada pela espiritualidade, né? Sim, sim. E agora a gente vai falar aqui sobre essa questão das perguntas que fizeram. O que é um médium? Engraçado, né? Sim. O que é um médium? Né? O médium é ativo ou passivo? E aí, né? Vamos ver o que o Kardec vem tratando das respostas para as cartas que ele recebia, né, Bill? Sim. Eram só meia dúzia de cartas, né, Bill? Algumas coisas, quase não dava para ele ler, algumas coisinhas. Meia dúziazinha assim de carta, né? Meu Deus, imagina. Algumas centenas. Você imagina um cômodo da sua casa lotado de cartas para serem respondidas, não é? Você imagina. Não é fácil você ter isso, não. E ele e a esposa, nossa, que trabalho que tinham para poder manter esse trabalho aí e dar continuidade, né? Não é fácil. Mas vamos nós aqui. O Bill Fabiano deu uma saidinha, ele se desmaterializou. Daqui a pouquinho ele vai se materializar novamente. Né? Opa, chegou. E magnetizou. Ó, isso, apareceu. Né? E a gente vai dando continuidade aqui à leitura lá de onde a gente parou sobre os médiuns inertes. Não é? Exatamente. Então vem dizendo assim, olha, no dia 18 de maio último, dirigi o senhor presidente da Sociedade Espírita uma nota intitulada Do Médium e dos Espíritos e depois então, pelo dia 15 de julho, o senhor Allan Kardec publicou no livro sob o título Que é o Espiritismo, em o abrindo, acreditava nele encontrar uma resposta categórica, mas em vão. O autor persiste em seus erros. Os médiuns, abre aspas, né? Os médiuns, diz ele, página 75, são as pessoas, e ele bota em caixa alta aqui, né? Aptas a receberem de um modo patente a impressão dos espíritos e a servirem, de novo, em caixa alta, intermediárias entre o mundo visível e o mundo invisível. Né? Tá aí a explicação de médium, básica explicação de médium. Sim. Né? Bem superficial. Exato. A obra citada não é um curso de espiritismo, é uma exposição sumária dos princípios da ciência para uso das pessoas que desejam dela adquirirem as primeiras noções. O exame da questão de detalhes e das diversas opiniões, não podendo entrar num quadro tão restrito e com um fim especial. Quanto à definição que damos dos médiuns, ela nos parece perfeitamente clara, e é por essa definição que respondemos à pergunta do senhor Brasseur, né, Bill? Brasseur, né? Então, o que é um médium?
a pergunta que ele fez, né? É possível que ela não responda a sua opinião pessoal, mas quanto a nós, até o presente, não temos nenhuma razão para a modificar. O Sr. Allan Kardec não reconhece o médium inerte. Ele fala muito de caixas, papelão ou pranchetas, mas ele não vê, senão os apêndices da mão, cuja inutilidade teria sido reconhecida. Entendamo-nos. Opa, vamos lá, né, Bill? Vamos lá. Segundo vós, o médium é um intermediário entre o mundo visível e o mundo invisível, mas é absolutamente necessário que esse intermediário seja uma pessoa. Não basta que o invisível tenha à sua disposição um instrumento qualquer para se manifestar a nós. A isso responderemos decididamente. Não basta que o invisível tenha à sua disposição um instrumento qualquer para se manifestar, porque ele necessita do concurso fluídico de uma pessoa, e é essa pessoa que, para nós, é o verdadeiro médium. Se bastasse ao espírito ter à sua disposição um instrumento qualquer, se verificam cestas e pranchetas escreverem sozinhas, o que jamais se viu. A escrita direta, que é o fato em aparência, mas independente de toda a cooperação, ela mesma não se produz, senão sob a influência de médiuns dotados de uma aptidão especial. Uma consideração poderosa vem corroborar a nossa opinião. Segundo o Sr. Brassor, conforme diz o Bill Fabiano, o instrumento é a coisa principal, a pessoa acessória. Segundo nós, é tudo ao contrário. Se fora de outro modo, por que as pranchetas não caminhariam com o primeiro que chegasse? Portanto, se é necessário, para a fazer caminhar, estar dotado de uma aptidão especial, é porque o papel da pessoa não é puramente passivo. Por isso, essa pessoa, para nós, é o verdadeiro médium. O instrumento não é, como dissemos, senão um apêndice da mão do qual se pode abster. E isso é tão verdadeiro que toda pessoa que escreve com uma prancheta pode escrever diretamente com a mão, sem a prancheta, e mesmo sem lápis, uma vez que se pode traçar os caracteres com o dedo, ao passo que a prancheta não escreve sem a pessoa. De resto, todas as variedades de médiuns, assim como seu papel ativo ou passivo, estão amplamente desenvolvidas na nossa instrução prática sobre as manifestações. Bill, e aí? O que falar? Só para eu descansar um pouquinho. Rapaz, dando sequência, né? Na verdade, é a sequência de todos esses programas que a gente vem falando aqui sobre essa questão dos médios, né? Que agora me deu até um branco também. me deu um branco aqui, imenso aqui, mas enfim... Falando sobre a pneumatografia, né? Sobre a escrita direta. Exatamente. Isso. Porque ele fala aqui da necessidade do médium. Né? Da necessidade do médium. Uhum. E a questão aqui do Brassor é, digamos, da inutilidade do médium. Exato. Né? E a gente sabe que sem o médium propriamente dito, sem eu, sem você, sem a Fernanda, a Maria Fernanda que está aqui, não existe comunicação mediúnica. Né? Agora, os espíritos se viram sem a gente? Vamos se virar de alguma forma. Né? Então está aqui na codificação, no livro dos médios, médios pneumatógrafos, psicofônico não, me fugiu agora, mas enfim, que a gente já falou até em outros programas, né? Exato, da ausência da necessidade de um médium. Uhum. Psico, existe a necessidade de um médium. Exato. Pneumato, não existe a necessidade de um médium. Exato. Mas, de qualquer maneira, os espíritos vão buscar onde?
Magnetismo. Não tem jeito. O magnetismo é material. Necessariamente material. E para não buscar, vamos buscar ali no gatinho da esquina ali que vai ser servido como churrasco. Pô, não rola. Não rola. Então busca através da mediunidade, que pelo menos é o que tudo indica, né? Reza a lenda que é mais intuitiva, né? Isso. Nós seríamos mais racionais, digamos assim. Mas, enfim, a necessidade de um médium, brincadeiras à parte, é clara. Até porque, senão, não precisaria existir médium, né, Renato? Se existem médios, se a espiritualidade colocou a mediunidade como um meio de comunicação entre dois mundos, é porque ela também, de uma certa forma, ou melhor, de todas as formas, ela está nos oportunizando uma forma de nós ressarcirmos, né? O nosso passado delituoso. Então, para isso que o médium serve, na verdade. Né? O médium serve, como o próprio nome diz, de intermediário entre dois mundos. Perfeito. Né? E é a nossa contrapartida. Nós falávamos isso em alguns programas atrás, na contrapartida, o que você recebe da natureza e o que você vai dar em contrapartida, o que você vai dar em troca. O médium faz isso. O médium recebe tantas benesses e através da sua mediunidade, que na verdade que não é sua, né? Ela é concedida a você tem uma concessão. Exato. Pode ser retirada, né? Exato, perfeito. Ela não é natural no sentido de você já ser um espírito, de você ser um espírito evoluído. Não, ela é emprestada. Ela é um dom concedido a você na medida em que você utiliza ele de forma correta, de forma robusta, no bem. Ela continua sendo concedida a você. Mas a gente tem vários casos aí na própria codificação no Livro dos Médiuns, que ela pode ser suspensa momentaneamente, pode ser retirada definitivamente. Então, a necessidade dos médiuns não é só para haver a comunicabilidade, mas é para nos amparar também, nos oportunizar a maneira de nós ressarcirmos os nossos débitos, né? Pelo menos é o que a gente entende, né, Renato? Sim, com certeza. É a ferramenta, né? Enfim, ele continua dizendo aqui, olha, a alma separada da matéria pela dissolução do corpo não tem mais nenhum elemento físico da humanidade. Não é? Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, outubro de 1859, estamos tratando aqui dos médiuns inertes. Não é? E o Kardec vai se aprofundando aqui um pouquinho mais, Bill, olha só. E o perispírito que fizeste dele? O perispírito é o laço que une a alma ao corpo, o envoltório semimaterial que ela possui durante a vida e que conserva depois da morte. É sob esse envoltório que ela se mostra nas aparições, e esse envoltório é tão bem uma matéria, embora etérea, que ele pode adquirir as propriedades da tangibilidade. Opa! Muita coisa para ser falado aqui nesse parágrafo, não é? Primeiro, a gente não vê espírito, você vê perispírito. Espírito é energia, não é? E aí, para eu ver o espírito, eu preciso estar na condição adequada para ver o espírito. Então, aqui eu vejo perispírito. Conversávamos, eu e o Bill, sobre uma questão que aconteceu, de uma energia que chegava, não é? E essa energia se expandiu, porque vem energia, você sente a energia, e aí é o espírito, você sente a energia. Você pode até ter alguma noção de olhos fechados de algo que está vindo, de um fecho de luz, um raio, alguma coisa assim, né, Bill? Exatamente. Aí é o espírito. Tá? Mas quando ele chega no local onde ele tem que chegar, ele se expande, toma uma forma e aí sim você vê o perispírito com seus olhos físicos ou com os olhos da mediunidade, com os olhos da alma, visão, né? Não é? E aí o Kardec fala muito bem sobre isso no Livro dos Espíritos lá, dupla vista, etc e tal, né? E no Livro dos Médiuns a gente também tem tratamento nesse sentido. São questões que num parágrafo só o Kardec fala de uma série de coisas. E a questão da tangibilidade. Quando Jesus, de novo no Evangelho, Bill, sim, quando Jesus... sempre, perfeito, sempre. Quando Jesus diz para Maria de Magdala, diz assim, não toque em mim. Porque se ela tocasse, né? O dedo dela, a mão dela iria atravessar. Ele ainda não estava com aquele efeito... né,
do perispírito, da tangibilidade, não é? Todo formado. Todo formado, tá? E aí, ela não entende num primeiro momento, mas depois, formado, ele aparece. Tanto é que ela o via, mas o via ainda meio Embaçado, pixels, né? Meio pixels. Sim, ela o via ainda meio embaçado, não é? E aí, quando ele vai se reunir, tipo vai e diga, né? e um holograma, isso. Vai e diga a todos o que viu. E ouviu. E ela foi e falou, né? Ela foi lá e contou, e se reuniu, diga a todos que eu vou me apresentar. Exato. E aí, quando ele estava realmente com o perispírito dele, né? Coisa. E aí, é isso. Jesus levou aquele tempinho. Renato, meu Deus do céu, quanto tempo vai levar? Para ele, né? O perispírito... Ele tinha toda uma facilidade pelo espírito que é, não é? E tudo. E o Renato, né? Vai demorar um pouquinho, Bill. Meu pai. Por isso é que a gente tem aquela questão do desencarne, dos traumas, da confusão que fica, Sim. leva tempo. Nem todo mundo vai conseguir se projetar. Né, porque a gente está falando de um espírito de Jesus, né? Então acho que só isso aí já encerraria qualquer tipo de conversa, né? Sim, né? sim, É Jesus, vamos parar de falar. Porque, em vias de regra, vamos fazer um parênteses aqui, o tema perispírito está lá na parte segunda parte do Livro dos Espíritos, do capítulo 1, cujo tema perispírito, nas perguntas 93, 94 e 95 do Livro dos Espíritos. Então, Kardec, embora sejam poucas perguntas só, né, mas os espíritos respondem também aquilo que precisa ser respondido. Sim. Né? Não Sim, entra em questões mais técnicas, como é produzido o perispírito, porque isso aí não interessa a gente. Todas as outras explicações, utilizando o livro Dois Espíritos como base, não é? Nós temos outras obras aí que falam do perispírito. Sim. Vai lá, só procurar. Então, tudo que tem ali nessas 3 perguntas, você vai ver em Nosso Lar, você vai ver em outras obras aí. Porque na verdade é o que interessa, né? Qualquer outras questões mais técnicas, é importante saber? É importante saber. Sim. Mas é importante saber também que finalidade você vai dar ao seu perispírito quando você desencarnar, onde você vai permanecer. Você vai continuar aqui na Terra com o seu perispírito? Não é legal, não é bacana. Né? Aí entra a questão que o Renato falou aí, Jesus era Jesus. Materializou-se em, sei lá, em quanto tempo? Bem pouco. A gente não vai ficar querendo, caramba, será onde eu estou? Estou aqui, estou lá, estou desencarnado. Por que eu desencarnei? Por que comigo? Não era o meu momento. E aí? Isso tudo vai te atrapalhar nesse processo. Tudo atrapalha. Né? A gente, obviamente, fazendo um parênteses, né, desse tema aí, é porque a gente não se prepara para o desencarne, né? A gente se prepara sempre para a vida material. E a gente esquece que a vida espiritual também é uma vida nossa, né, Renato? Sim. É uma vida do espírito. Perfeito. E aí, quando a gente retorna para a erraticidade, para a nossa cidade espiritual, a gente fica se frustrado, porque, na verdade, a gente se frustra quando a gente encarna, quando a gente só vive frustrado, na verdade. Né? O tempo todo. A gente é muito impaciente e muito insatisfeito, né? Porque a gente está lá no plano espiritual, está lá em Nosso Lar. Vamos falar em Nosso Lar, que é o mais conhecido. Bioto, vai ter que desencarnar no mês que vem. Eu falei, sério dá, né? isso, gente? Ou melhor, você vai ter que reencarnar mês que vem. Mas tá tão bom aqui, sopinha verde, bônus hora, eu tô ganhando aqui. Não, mas tem que reencarnar, porque tem que ser dessa forma. Aí eu, tá bom, então eu vou lá, reencarno. Aí daqui a 100 anos, tem que desencarnar. Caramba, quando eu tô lá, eu tô insatisfeito. Quando eu tô aqui, eu tô insatisfeito. Eu acho que faz parte também do processo. Não sabe o que quer. A gente não sabe o que quer. A gente quer alguma coisa, mas a gente não sabe o que quer. Então, primeira coisa, a gente tem que se conhecer, né? Entender o nosso papel. Qual é o nosso papel? Para que nós fomos criados? Eu fui criado só para evoluir? Sim, ok. Mas você evolui através do quê? Através do que você faz em relação ao seu próximo. Exato. Você evolui, pondo em prática evoluindo o que você aprende. Em prática, as máximas do Cristo. Tudo isso faz parte, né, Renato? E aí Jesus aparece naquela reunião para os discípulos e pede que eles deem continuidade à mensagem, ao trabalho, né? E vai até Tomé, que precisava... Um incrédulo, né? Que precisava tocar. Ele toca aqui, pode tocar, né?
Enfim, é algo que a gente precisa entender. E aí, milagre, né? Exato. Não. Tudo tem uma explicação, né? Tudo tem uma explicação dentro das leis da natureza. Dá tempo para mais um, Bill. Vamos lá, aqui, olha. Tomando o lápis diretamente, se tem notado que a pessoa mistura os seus sentimentos e as suas ideias com as ideias e os sentimentos do invisível. De sorte que, assim, não dão senão comunicações moderadas, ao passo que, empregando caixas, cartões e pranchetas, sob a mão de duas pessoas em conjunto, essas pessoas permanecem absolutamente estranhas às manifestações, que é então unicamente a do invisível. E é por isso que eu declaro este último meio superior e preferível ao da sociedade espírita. Não é? Essa opinião poderia ser verdadeira se não estivesse contraditada pelos milhares de fatos observados, seja na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou seja, a Lourdes. Em algum outro lugar. Sim, e que provam até a evidência mais patente que os médiuns animados, mesmo os intuitivos e com mais forte razão, os médiuns mecânicos, por serem instrumentos absolutamente passivos e gozarem da mais completa independência de pensamentos, não é? No médium mecânico, o espírito atua sobre a mão, que recebe um impulso inteiramente involuntário, e desempenha o papel de que o senhor Broussard chama médium inerte. Quer esteja só ou armada de um lápis, ou apoiada sobre um objeto móvel munido de um lápis. E aqui ele dedica um parágrafo à questão das comunicações, né, Bill? Comunicações espíritas, tá? Né? Parágrafo longo, né, que não vai dar tempo da gente terminar hoje. Vamos trabalhar esse que a gente acabou de ler? Né? Exatamente, até porque depois entra também em outro capítulo, né, Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Enfim, então tem muita coisa para a gente falar aqui, né, sobre isso, né, Renatão? Sim, ele vem falando sobre as questões que estão, que foram já elencadas, que foram tratadas, que foram codificadas, né? Estavam sendo, né, codificadas e tudo mais, para que desse as explicações necessárias aí a cada um. Ele fala do médium mecânico. Poxa, o médium mecânico, ele passa por ele. Exatamente. Mas ele não toma conhecimento, não é? Passa por ele. Então o espírito chega, toma ali a mão dele, toma ali a mão, o braço dele, os reflexos, o pensamento, tudo, e ele escreve tudo. É o espírito escrevendo, não o espírito do médium, mas o espírito comunicante escrevendo. E no médium, que aí trata do psíquico, né? Sim. É diferente, ele vai recebendo ali as informações. É como se você sentasse, se concentrasse ali e se conecta, e alguém vai falar para você, perispírito a perispírito, ou vai te dar as impressões, não é? Você vai captando aquilo. Daquilo que você precisa escrever. Olha, tô aqui, me chamo fulano de tal, posso deixar uma mensagem, gostaria de deixar um recado, e o médium vai fazendo esse trabalho de conversa mental, não é? A gente sabe que é difícil, mas no caso de Chico, por exemplo, que ele tinha muitas mediunidades reunidas, exato, né? Muitas. Ele também tinha da mecânica, às vezes ele escrevia com os dois, Meu Deus do céu. Escrevia com os dois braços ali, um espírito pega num braço, outro pega no outro e vamos embora. Né? O negócio é trabalhar, né? Mas o Chico tinha muita coisa para nos dar, né? O próprio Divaldo já entra outro tipo da mediunidade, como você falou, né? O espírito se acopla nele ali, ele vai recebendo as informações e vai passando, vai transcrevendo para o papel, enfim. Mas sempre a necessidade do médium tá ali, né? Do medianeiro. E aí, Bill, essa questão do médium mecânico, né? Acontece uma possessão? Exato. A possessão com o nome propriamente dito, ela não existe, né? Mas aí o Kardec admite, num determinado momento, né? Para determinadas questões, determinadas né? situações, sim.
Mas em vias de regra é um acoplamento do espírito. Exato. Através da mediunidade ali, né, do psiquismo do médium, ele exerce a influência ali sobre a pessoa e ela vai captando aquilo ali. Um exemplo legal disso foi o filme do Divaldo Franco, né, naquela mesa ali da obsessão, o espírito acoplado ali no médium, com muita raiva, no caso era um obsessor, né? Isso. Ali mostra legal o que é, né? Ele faz uso das capacidades mediúnicas do aparelho que está ali na hora. Ele tem um canal muito aberto. Então, considera-se, veja bem, considera-se a possessão num bom sentido. No sentido dele chegar ali e tomar conta e passar o que tem que ser passado. Exato. Né? Considera-se, essa é a palavra. Bill, chegamos ao final de mais um programa. Chegamos, está acabando. A todos aí um excelente final de semana. Fevereiro foi embora. Acabou. Né? Opa, já vamos para 1º de março, semana que vem. Exatamente. Opa, que beleza. Bill, obrigado aí pela parceria, estamos juntos, obrigado a todos. Grande abraço, até sexta que vem. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.